Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. Amém. Estamos felizes por podermos estar na casa de Deus mais uma vez, podemos aprender com a palavra do Senhor Jesus e também termos comunhão com os nossos irmãos. Amém. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Filemon, epístola a qual Paulo destinou a Filemon. Logo a gente vai estar fazendo isso. A proposta nossa hoje é ir até o versículo de número 7. A gente vai ver se a gente consegue ir até o versículo de número 7. Como o pastor disse, Filemon é uma carta pequena, é a menor carta escrita pelo apóstolo Paulo, mas é uma carta de conteúdo inigualável. É uma carta que tem um conteúdo riquíssimo. E com ela a gente vai aprender muitas coisas nessas 2 semanas. Amém? Assim eu espero, pela graça de Deus, que Ele possa nos conceder essa oportunidade de aprendermos nessa epístola. Amém, irmãos? Apesar de ser uma carta pequena, como eu disse, e sem muito conteúdo teológico, Deus permitiu que Filemon fosse preservado até os dias de hoje. Só o fato de Deus ter permitido que Filemon fosse preservado até os dias de hoje, já é um motivo excelente para que nós pudéssemos estudar essa epístola. Um outro grande motivo para a qual nós devemos atentar para a epístola de Filemon está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, versículo de número 16. O apóstolo Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada. Ou seja, toda a escritura ela é apta para instruir o homem a maneira a qual ele deve andar. E Filemon é uma dessas epístolas a qual Paulo escreveu, que nos capacita da maneira correta a qual devemos andar. Amém? Lutero disse que essa epístola apresenta um exemplo encantador e magistral do amor cristão. João Calvino disse que Paulo, em favor de um homem da mais baixa condição, se compraz com uma modéstia e humildade tais que em nenhuma outra parte se descreve em cores tão vivas a docilidade de seu caráter. Então essa epístola é uma epístola que nós vamos aprender também sobre o caráter de Paulo, sobre a docilidade do caráter de Paulo, sobre o seu caráter afetivo, sobre o amor a qual o apóstolo Paulo tinha para com os seus irmãos. Nessa pequena carta nós veremos Paulo, o apóstolo dos gentios, tratar sobre assuntos indispensáveis, como o amor, o perdão, a restauração e a reconciliação. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 7, para que a gente possa ganhar tempo. Amém? Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Permaneça com a Bíblia aberta, irmãos. Antes da gente dar início ao texto, eu queria falar um pouquinho para vocês do contexto dessa carta, do pano de fundo a qual cercava essa carta quando o apóstolo Paulo estava escrevendo ela a Filemon. Amém? Vamos falar primeiro sobre a autoria dessa carta. Na própria carta, Paulo afirma 3 vezes ser o autor dessa carta, e não houve na história sérias objeções contra esse fato. A relação da carta de Filemon com a carta de Colossenses fez com que essa carta rapidamente fosse reconhecida por Jerônimo, Crisóstomo e outros pais da igreja primitiva.
e também por vários escritores importantes como Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano. Até mesmo Marcião, que era um herege desta época, ele reconheceu Filemão como a autoria de Paulo. Os irmãos têm uma noção? Esse Marcião, ele foi chamado por Policarpo de Esmirna de primogênito de Satanás. Então até mesmo Marcião, que era um herege, ele reconheceu a autoria paulina na carta de Filemão. O cânon mais antigo do Novo Testamento, o Muratoriano, do segundo século, já incluía os escritos de Paulo a Filemão. Os estudiosos dizem que o conteúdo desta carta é tão pessoal que não há nenhuma razão pela qual alguém, além de Paulo, teria motivos para escrever. Então os estudiosos dizem que ninguém, além de Paulo, teria motivo de escrever essa carta. Por isso a autoria dela é real, a autoria paulina é real. Tudo nesta carta aponta tão claramente para Paulo que a autoria paulina é consenso praticamente unânime entre os estudiosos. Então, praticamente todos os estudiosos dizem que essa carta é de autoria paulina. E pouco na história da igreja essa carta foi refutada como se não fosse da autoria de Paulo. Ela é tão pessoal e particular que nenhuma outra pessoa poderia escrever dessa maneira a não ser o próprio apóstolo Paulo. Então, Paulo é o autor desta epístola. Amém? Lugar e época. Vamos falar um pouquinho agora do lugar em que Paulo estava e a época em que ele escreveu essa epístola a Filemão. É provável que Filemão tenha sido escrita na mesma época que Colossenses, por volta de 60 a 62 depois de Cristo, e levada pelo mesmo emissário, que foi Tíquico. Isso Paulo fala na carta de Colossenses e também Paulo fala de Tíquico em Filemão. Na verdade, Tíquico foi responsável por levar as cartas de Efésios, Colossenses e Filemão. Então, Tíquico, ele foi o emissário responsável por levar essas três epístolas, né? A epístola de Colossenses e Filemão, que foi para o mesmo lugar, que foi na cidade de Colossos, e também a cidade de Éfeso. Nós vamos ver mais para frente que essas cidades eram localizadas próximas uma da outra. O lugar de onde Paulo escreve a carta de Filemão coincide com outras três cartas da prisão: Efésios, Filipenses e Colossenses. Então, possivelmente o apóstolo Paulo escreveu as 4 cartas que são conhecidas como cartas da prisão no mesmo lugar. A gente vai ver esse lugar mais para frente. Possivelmente o apóstolo Paulo estava numa prisão em Roma quando ele escreveu essas 4 cartas, essas 4 epístolas que são conhecidas como epístolas da prisão. Essas epístolas são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as 4 cartas da prisão. Embora alguns levantam a hipótese de que Paulo tenha escrito a carta de Filemão da cidade de Éfeso, há uma objeção muito grande em relação a isso, pois não havia evidências de que Paulo tenha sido preso em Éfeso. E também Lucas é citado por Paulo nas epístolas, não estava com ele em Éfeso. Então, alguns estudiosos dizem que Paulo, o apóstolo Paulo, estava em Éfeso quando ele escreveu em Filemão, quando ele escreveu para Filemão. Mas há 2 objeções muito grandes contra esse fato. A primeira é de que a primeira objeção grande é de que não há evidências. Lá em Atos capítulo 19, Lucas vai descrever a passagem de Paulo por Éfeso, e lá ele não relata nenhuma prisão do apóstolo Paulo nessa cidade de Éfeso. Então aí está a primeira objeção. E nessas cartas a qual Paulo escreve, ele fala sobre uma prisão, ele fala sobre um aprisionamento. Em Éfeso, Lucas não relata aprisionamento nenhum na passagem de Paulo em Éfeso. A segunda objeção contra o fato de Paulo ter escrito esta epístola de Filemão em Éfeso é o fato de que Lucas não estava com ele em Éfeso. E Paulo, em todas as epístolas da prisão, ele fala sobre Lucas. Ele fala que Lucas estava junto com ele. Então há 2 objeções muito grandes contra quem diz que Paulo estava em Éfeso quando escreveu Filemão. Amém? Outros dizem que foi de uma prisão em Cesareia. Porém, os relatos da prisão de Paulo em suas cartas não se harmonizam em nada com o seu encarceramento
em Cesareia. Lá em Atos, no capítulo 24 ao versículo 26, Lucas vai relatar como foi o aprisionamento de Paulo em Cesareia. E se a gente fazer uma comparação do aprisionamento de Paulo em Cesareia com o aprisionamento de Paulo que ele fala, que ele narra nas cartas dele, a gente vai ver que nada se harmoniza, que a prisão que ele teve em Cesareia nada se compara com as prisões que ele relata nas epístolas dele. Então, certamente Paulo também não estava em Cesareia quando escreveu Filemão. Então, ele não estava em Éfeso, ele não estava em Cesareia, provavelmente Paulo estava em Roma. O ponto de vista tradicional e mais aceitável é que Paulo estivesse em Roma quando escreveu a epístola a Filemão e também as outras cartas da prisão. E o que fortalece este fato é a semelhança dos detalhes da prisão de Paulo em Roma, que Lucas descreve em Atos, com os detalhes da prisão que ele faz nas cartas. Então há uma semelhança incontestável da prisão de Roma, que Lucas cita em Atos, e da prisão citada nas cartas pelo apóstolo Paulo. Lá em Atos 28, Lucas vai narrar como foi a prisão do apóstolo Paulo em Roma. E há uma harmonia muito grande dessa prisão do apóstolo Paulo em Roma com as prisões que são narradas pelo próprio apóstolo Paulo nas cartas em que ele fala. Lucas narra que ele estava em cárcere privado, que ele estava preso na sua própria casa, ele estava numa prisão domiciliar. E Paulo poderia receber visita. Nas suas cartas, que ele escreve também a Éfeso, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão, ele deixa entender que ele poderia receber visita e que ele tinha liberdade de escrever nessa prisão. Já na prisão de Cesareia, ele não tinha liberdade nenhuma de receber qualquer visita ou também de escrever qualquer carta. Já na de Roma, ele deixa entender que ele tinha essa liberdade. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando escreveu as cartas da prisão, incluindo essa a Filemão. Amém? Os irmãos entenderam? Vamos falar sobre o destinatário da carta. Então, o lugar, o local e a época, 60 a 62, numa prisão em Roma. De 60 a 62. Da onde? De Roma. Amém. Destinatário da carta. Uma simples leitura desta carta, diríamos que ela é uma carta extremamente pessoal. Porém, na saudação inicial de Paulo a Filemão, ele junta toda a totalidade da igreja que estava em sua casa. Isso quer dizer que este documento é considerado uma epístola e não somente uma carta exclusiva e pessoal. Uma epístola, ela deveria ser lida em público. Já uma carta pessoal, não. Essa é a diferença de epístola e uma carta exclusiva e pessoal. Então, a epístola, Filemão é considerado uma epístola porque Paulo, ele escreveu a totalidade da igreja que estava em Filemão, e não somente a Filemão. Ele vai falar alguns familiares ali, a gente vai ver mais para frente, que ele vai citar alguns familiares, Áfia, Arquipo, mas também ele vai falar da totalidade da igreja que estava reunida na casa de Filemão. Então, esta é uma epístola, e não somente uma carta exclusiva e pessoal. John Knox diz que Filemão é uma carta à igreja abrangendo um indivíduo. Este documento deve ser visto como uma epístola apostólica acerca de uma questão pessoal. Então, Filemão é uma epístola e não somente uma carta pessoal. A diferença de epístola e carta pessoal é que a epístola deveria ser lida em público e carta pessoal não. Quando eu escrevo para uma só pessoa, só ela tem o direito de ler, só ela tem o direito de saber o que eu estou escrevendo. Já uma epístola não, ela deveria ser lida em público para mais pessoas a qual ele endereçou, que é Áfia, Arquipo e também todos os irmãos que estavam reunidos ali na casa de Filemão. Amém, irmão? Esta carta foi endereçada a Filemão, a sua família e também à igreja que estava em sua casa. Filemão era um rico senhor de escravos, convertido a Cristo pelo ministério de Paulo. Lá no versículo 19, mais para frente, a gente vai ver que Paulo fala que Filemão é filho dele também na fé. Provavelmente no período em que Paulo passou em Éfeso. Paulo ficou por volta de 3 anos na cidade de Éfeso
e dali o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Provavelmente foi nesse período que Filemão foi convertido a Cristo, que Filemão ouviu o evangelho e Deus transformou a vida dele. Provavelmente foi no período em que Paulo ficou 3 anos ali na cidade de Éfeso. Possivelmente Filemão morava na cidade de Colossos. Colossos, juntamente com Hierápolis e Laodiceia, formavam o Vale do Ligo, que nos dias de Paulo fazia parte da província romana. Então, por que Vale do Ligo? Porque o rio Ligo passava por essas cidades, por Hierápolis, por Laodiceia e por Colossos. Por isso era conhecida como Vale do Ligo. E essas cidades elas formavam um triângulo, e era mais ou menos a proximidade de uma da outra de 10 a 20 quilômetros de uma da outra. Então era muito próximo Hierápolis, Laodiceia e Colossos. O Vale do Ligo estava localizado aproximadamente a 160 quilômetros da cidade de Éfeso e a cerca de 1.600 quilômetros de Roma. Então, a 160 quilômetros nesse Vale do Ligo estava localizado Éfeso. Por isso que Tíquico, quando veio trazendo a carta de Éfeso, provavelmente ele levou também a de Colossenses e também a carta de Filemão, que estava na mesma região. Então, o Vale do Ligo era localizado a 160 quilômetros de Éfeso e provavelmente 1.600 quilômetros da cidade, da capital, que era Roma, a capital do Império Romano. Amém, irmãos? Sobre o destinatário, os irmãos compreenderam? Alguma dúvida? Vamos continuar. Propósito da carta. Paulo escreve esta carta para interceder em favor de Onésimo e enviá-lo de volta ao seu Senhor. Onésimo era um escravo que antes de Cristo o converter havia roubado e fugido do seu senhor Filemão. Como a maioria dos escravos fugitivos naquela época, Onésimo fugiu para Roma com a intenção de se esconder em meio à enorme população da capital do império. Então já era de costume os escravos que fugiam naquela época ir direto para Roma, por causa da grande população romana. Ali seria mais fácil para eles, vamos dizer assim, se camuflar entre o povo. Ali era mais fácil para aqueles escravos se esconder no meio daquela grande população. Então, Onésimo fugiu para a capital do império, fugiu para Roma. Mas por providência divina, Onésimo foi para a mesma prisão que o apóstolo Paulo. E através da pregação do evangelho por parte do apóstolo, ele se tornou cristão. Não tem como saber, irmãos, como que Onésimo foi parar na mesma prisão que o apóstolo Paulo. Dizem alguns estudiosos que quando ele chegou em Roma, ele foi preso e colocaram ele na mesma prisão que o apóstolo Paulo, mas isso nós não podemos afirmar, não é certo isso, a Bíblia não nos diz. A única coisa que devemos saber é que por providência divina, Onésimo foi parar na mesma prisão que o apóstolo Paulo estava. Ele foi encarcerado no mesmo lugar que o apóstolo Paulo estava. E ali o apóstolo Paulo pregou o evangelho a ele se converteu, ele foi transformado, Cristo transformou a sua vida, o seu caráter. Ele não deixou de ser um escravo, ele não deixou de ser um servo, mas estava livre espiritualmente. Onésimo, que estava fugindo da escravidão, encontra sua verdadeira liberdade em Cristo. O evangelho o havia libertado espiritualmente, mas não o dispensava de seus deveres sociais. Como eu disse, o evangelho não foi para ele uma alforria. O evangelho não o aboliu da escravatura. O evangelho libertou ele espiritualmente, mas ele ainda deveria cumprir os seus deveres como seu Senhor. Não bastava a Onésimo estar arrependido de seus delitos, era necessário corrigi-los. Como a lei exigia, Paulo enviou Onésimo de volta ao seu proprietário e com ele uma carta de apelo a Filemão, para que não empregue ao escravo todo o rigor da lei, e recomenda-lhe que ao invés disso o perdoe e o receba não mais como um escravo, mas como um irmão. Naquela época, irmãos, havia uma lei que o escravo fugitivo, quando ele fosse achado, ele deveria ser devolvido ao seu dono, e o seu dono ele teria poder de punir o seu escravo como bem entendesse. Então, naquela época, uma das punições que aconteciam era o escravo que fosse achado fugitivo e voltasse ao seu dono, ele era
queimado a ferro e a fogo, marcado a ferro e a fogo, quando ele fosse achado e devolvido. Ele podia ter os dentes arrancados da boca, ele podia ser jogado às feras, ele podia até ser crucificado. Então, Paulo escreve esta carta a Filemon, para que Filemon não empregasse o que a lei dizia, o que a lei desse liberdade a ele, mas antes, ao invés disso, recebesse Filemon não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. E nós vamos ver isso no decorrer da carta. Então Paulo vai interceder com essa carta, Paulo vai interceder a favor de Onésimo, a favor daquele escravo que ele tinha conhecido e que mais para frente ele vai chamar até de seu filho. Na carta o apóstolo Paulo vai chamar Onésimo de seu filho, meu próprio coração, de tamanho amor que Paulo pegou por esse escravo que havia se convertido através da pregação da sua palavra. Amém? Por esse motivo, o propósito primordial da carta a Filemon é o perdão e a reconciliação. O propósito é demonstrar que, independente das classes sociais, econômicas e culturais, todos são rigorosamente iguais aos olhos de Cristo, e que Deus reconcilia pessoas, apesar de suas diferenças e de suas ofensas. Então, esse é o propósito da carta: perdão e reconciliação. Amém, irmãos? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade da escravidão no Império Romano, como que era a escravidão no Império Romano. A sociedade romana basicamente se organizava entre patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios eram os senhores que dominavam o Senado romano e os grandes proprietários de terra. Esses eram os patrícios. Os plebeus eram os camponeses, artesãos e comerciantes. E os escravos eram prisioneiros capturados por conquistas territoriais, e também os plebeus endividados que se tornavam escravos até pagarem as suas dívidas. A escravidão no Império Romano era algo aceitável, universal e legitimado. Ela não se baseava em raça, ela não se baseava em uma escravidão racial, e sim nas circunstâncias que faziam as pessoas se tornarem escravos. O sistema de escravidão servia como estrutura econômica do Império. Havia mais de 60 milhões de escravos no primeiro século. Eles exerciam várias funções, como copeiros, cozinheiros, professores, músicos, contadores. Quase todos os trabalhos podiam ser realizados por escravos. William Barclay disse que um escravo não era uma pessoa, mas uma ferramenta viva. Então, o escravo era um objeto de seu dono. Ele servia como uma ferramenta para que pudesse dar lucro e também ajudar o seu senhor nas suas tarefas. Qualquer senhor de escravo tinha poder absoluto sobre ele. Esses escravos podiam ser comprados, vendidos, trocados e herdados de uma geração para outra. Um escravo naquela época valia de 500 denários até 50 mil denários. Então, ia depender muito da qualidade dessa pessoa. Se fosse mais nova, valia mais. Se tivesse algum estudo, esse escravo valia mais. Se soubesse ler, se soubesse escrever, se tivesse alguma noção de cálculo, de acordo com de como era esse escravo, ele valeria. Então, podia chegar até 50 mil denários, de 500 a 50 mil denários. Naquela época, os escravos eram mercadorias, eles não tinham vontade própria, a vontade deles era a dos seus donos. O Império Romano vivia sob o medo de uma rebelião desses escravos, por eles serem a maioria. Por esse motivo, sempre que o escravo se mostrava rebelde, ele era duramente castigado, chegando ao ponto de até serem mortos. Então, esse era um pouco do histórico de como era a escravidão no Império Romano naquela época. No primeiro século, havia muitos escravos que tinham se tornado cristãos, de forma que boa parte da membresia da igreja era composta de escravos convertidos. Ao invés de incentivar uma rebelião de escravos contra senhores ou questionar a instituição da escravidão, o cristianismo tratou de mudar o modo de convívio entre senhores e servos, mostrando a maneira como deveria ser o relacionamento
de escravos e senhores. Então, os cristãos do primeiro século, irmãos, eles nunca atacaram abertamente a escravidão para que o evangelho não se confundisse com uma revolução social. Essa não era a intenção deles. O cristianismo minou os males da escravidão, transformando o coração de escravos e de seus donos. Então, essa foi a maneira a qual o evangelho minou a tortura que era a escravidão, transformando o coração de escravos e seus senhores, e não lutando abertamente contra a escravidão, porque isso poderia se tornar uma revolução social, e essa não é a intenção da palavra de Deus, e esse não era a intenção do evangelho. Por isso, em várias de suas epístolas, o apóstolo Paulo trata sobre esse tema. Paulo trata em Coríntios, em Efésios, em Colossenses, em Timóteo, em Tito, em Filemão. Em todas essas cartas, o apóstolo Paulo trata sobre como deveria ser o relacionamento do senhor e do escravo, como deveria ser o relacionamento do patrão e do funcionário, vamos dizer assim, em todas essas epístolas, para que pudesse haver uma harmonia entre eles, porque o evangelho transformava eles, o evangelho não abolia eles da escravatura, o evangelho não tirava eles, não dispensava eles dos seus serviços sociais, mas transformava o coração deles de uma maneira em que eles pudessem viver harmoniosamente um com o outro. Amém? Então, depois desse contexto histórico, irmãos, agora nós vamos analisar o texto bíblico. Os irmãos, acompanhem comigo aí. Paulo, no versículo 1, Paulo começa a carta se apresentando como autor. Ele é o remetente da carta. Naquela época se colocava o remetente da carta no começo da carta e não no final, como é hoje. É claro que hoje dificilmente se escreve uma carta, porque há meios muito mais rápidos de se enviar uma mensagem. Mas, atualmente, se coloca no final. Naquela época se colocava no começo. Toda a carta que o apóstolo Paulo ia escrever, ele já colocava o remetente no começo da carta. Apesar de Paulo citar Timóteo, dizem alguns estudiosos que Timóteo não é coautor dessa carta. Ele só é citado por consideração. O apóstolo chama ele também, o apóstolo Paulo fala assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador. Então, Paulo chama Timóteo de colaborador. Então, alguns dizem que ele não foi coautor dessa carta, por essa carta ser escrita em primeira pessoa, ele não foi coautor da carta, apenas Paulo a escreveu. Outros dizem que sim, ele foi coautor, por estar essa palavra aí, colaborador, que Timóteo colaborou com os escritos de Paulo. Paulo se apresenta aqui como prisioneiro de Jesus. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Esta é a única carta em que Paulo se apresenta como um prisioneiro, talvez para falar que a semelhança ao escravo Onésimo e ele, que havia uma semelhança entre os dois, porque os dois sofriam uma liberdade restringida, os dois tinham a sua liberdade restringida, tanto o Onésimo, que era escravo, quanto o apóstolo Paulo, que também era prisioneiro naquela época. Com a palavra prisioneiro, Paulo deixa subentendido que partilhava da dor de Onésimo, que Paulo sofria um pouco daquilo que Onésimo também sofria, sendo servo e tendo a sua liberdade restringida. É interessante, pois Paulo não se apresenta como prisioneiro de César, nem como um prisioneiro de Roma. Paulo ele vai se apresentar como o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não atribui a sua prisão à perseguição dos judeus, nem tampouco à perseguição dos romanos, e muito menos à perseguição de Satanás. É claro que, provavelmente, tanto os judeus, quanto também os romanos, e até mesmo Satanás queria que ele estivesse aprisionado. Mas Paulo, ele fala que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo inicia essa carta dizendo: eu sou prisioneiro de Cristo, porque ele cria na soberania de Deus. Paulo tinha certeza que toda a sua vida era governada por Cristo. Até mesmo as suas prisões estavam sob o domínio e o controle de Jesus. As prisões de Paulo não frustraram os planos de Deus em sua vida, nem impediram
o projeto de seu apostolado, pelo contrário, antes ampliar. É por isso que, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo tinha certeza que as prisões dele contribuíam para o progresso do Evangelho. Paulo não escreveu para aqueles irmãos, para que eles orassem, para que ele pudesse ser liberto da prisão, de maneira nenhuma. Paulo escreve: eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo tinha ciência que todos os aprisionamentos dele contribuíam para o crescimento do Evangelho, para a frutificação do Evangelho. Paulo via suas prisões como a vontade divina e não como a ação maligna dos homens. Ele via tudo isso como parte do plano de Deus. Por isso Paulo inicia essa carta dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele tinha certeza que quem conduzia, que quem dirigia a sua vida era Cristo Jesus, até mesmo naquela prisão, até mesmo tendo a sua liberdade restringida, era Cristo quem o conduzia. Ainda no versículo 1 e 2, Paulo fala sobre o destinatário da carta, e ele diz que não endereça apenas a Filemon, mas também a Áfia, que provavelmente era esposa de Filemon. Os estudiosos dizem que Áfia, que é citada aí, era esposa de Filemon, e também a Arquipo, que poderia ser um presbítero da igreja, pois Paulo o chama de nosso companheiro de lutas. Possivelmente ele tinha alguma responsabilidade ou função na igreja. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 17, Paulo faz uma exortação a Arquipo. Paulo diz: atenta para cumprir o ministério que recebestes do Senhor. E agora aqui em Filemon ele também cita Arquipo. Então, provavelmente Arquipo era algum líder daquela igreja que estava na casa de Filemon, porque Paulo exorta ele na carta aos Colossenses para que ele pudesse atentar para o ministério a qual ele foi chamado. E aqui Paulo cita Arquipo novamente. Alguns estudiosos dizem que Arquipo poderia ser filho de Filemon e de Áfia. Poderia ser, mas o certo é que ele era um líder ali naquela igreja. Ele exercia a função de presbítero ou qualquer outra função de liderança na igreja, na casa de Filemon. Paulo também inclui a igreja que se reúne à casa de Filemon. No primeiro e segundo século não haviam templos. As residências eram lugares onde os cristãos se reuniam para adorar a Deus. Então, naquele período, irmãos, não havia templo igual o que a gente está aqui. Os irmãos se reuniam na casa de outros irmãos para cultuarem a Deus. Essas são a igreja. Porque às vezes quando a gente fala a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a gente talvez imagina que fosse um templo. E não é um templo, é casa. As igrejas se reuniam em casas e ali era o ponto de adoração a Deus, o ponto de aprendizado da palavra, eram em casas. Só foi depois do terceiro século, em meados do terceiro século, que as igrejas começaram a ser formadas em templo. Então, naquele período ali, as igrejas eram reunidas na casa. Por isso que o apóstolo Paulo fala da casa de Filemon, os irmãos que se reuniam na casa de Filemon. Até hoje existem, irmãos, muitas igrejas em casa de pessoas. Até nesses países a qual a perseguição do Evangelho é maior, a maioria das igrejas não são em templos, são em casas, em cavernas, em tantos outros lugares. Mas o importante é estar reunido em comunhão com os irmãos, adorando a Deus, glorificando a Deus em um só propósito. Amém? Esta igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Segundo Colossenses 2:1, Paulo ainda não tinha ido em Colossos. Ele desejava ver os irmãos face a face. Então Paulo não foi o fundador dessa igreja em Colossos. O provável fundador dessa igreja foi Epáfras. Epáfras se converteu durante a passagem do apóstolo Paulo por Éfeso, que a gente já falou. No momento em que Paulo escrevia esta epístola, Epáfras estava preso juntamente com o apóstolo Paulo. Então, Epáfras, quando Paulo estava escrevendo essa epístola, Epáfras estava junto com ele, aprisionado junto com ele, por ter sido fundador e provável pastor por um tempo dessa igreja. Epáfras conhecia muito bem Filemon e a igreja em Colossos. Então, Epáfras possivelmente foi o dirigente desta igreja por um período,
ele fundou essa igreja, ele foi o dirigente dessa igreja, depois ele foi aprisionado em Roma com Paulo, e quem o substituiu provavelmente foi Arquipo, a qual Paulo endereça essa carta também. Então Epáfras foi o fundador, Epáfras fundou, foi para Roma, foi preso com o apóstolo Paulo na mesma prisão, e quem ficou no lugar dele foi Arquipo. Amém? O apóstolo Paulo não desejava que apenas Filemão e sua família aceitassem a Onésimo, mas também que toda a igreja, em comum acordo, o aceitasse como um irmão. Esse era o propósito de Paulo, fazer com que a igreja vivesse como o corpo de Cristo, pois apesar das diferenças sociais e econômicas, no reino de Deus, todos são membros da mesma família. Então, por isso o apóstolo Paulo endereça essa epístola a toda a igreja, porque ele queria que toda a igreja aceitasse a Onésimo, não só como um servo de Filemão, não só como um escravo de Filemão, mas também como um irmão de Cristo. O desejo do apóstolo Paulo é que a igreja vivesse como membros de Cristo, de maneira igual. Amém? Então vamos continuar. Versículo 3, irmãos. Esse aí é o versículo, do versículo 1 ao versículo 2. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Usando sua saudação clássica, que aparece em todas as 13 epístolas que o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento, Paulo invoca a graça e a paz a todos da igreja que se reunia na casa de Filemão. Paulo cumprimenta a todos os irmãos com a graça e a paz, porque cada um desses termos expressa uma parte importante da mensagem do Evangelho. A graça é a causa da salvação, e a paz é o resultado dessa salvação. Não há paz sem a graça, não há paz sem o dom imerecido de Deus. E Paulo também vai falar de onde vem essa graça e essa paz nessa saudação que ele faz. Ele diz assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, nessa saudação, ele fala que a graça, ela vem de Deus, Pai e também Filho. Paulo, ele fala que só pode vir de Deus, essa graça e essa paz só pode vir de Deus. Ou seja, nós não podemos produzir nem a graça nem a paz, nós a recebemos de Deus. Deus oferece gratuitamente o perdão dos pecados e restaura-nos a comunhão com Ele. Isso é ter graça e isso é ter paz, é ser restaurado, é ser perdoado dos nossos pecados e ser restaurados com Cristo. Isso é graça e isso é paz. Em Efésios, Paulo diz que pela graça somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Em Romanos, Paulo diz que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, qualquer pessoa pode saudar com a graça e com a paz, mas somente Cristo tem poder para nos dar essas graças. Somente Cristo pode nos dar graça. Somente Cristo pode nos dar paz. Só Ele que pode transformar a nossa vida. O apóstolo Paulo sauda aqueles irmãos com a graça e com a paz por causa da importância dessas duas palavras do Evangelho. É pela graça que somos salvos, e por essa graça nós fomos reconciliados com Deus e hoje temos paz com Ele. Amém? Então esse é o significado da salvação, da saudação do apóstolo Paulo. Do versículo 4 ao versículo 7, irmãos, Paulo vai falar sobre as suas orações. Antes de pedir qualquer coisa, Paulo glorifica a Deus pela vida de Filemão. Antes de fazer o seu pedido, Paulo agradece a Filemão. Antes de interceder por Onésimo, Paulo vai interceder antes por Filemão. Antes de tentar solucionar o problema, Paulo vai orar. Paulo ora antes de qualquer coisa. Irmãos, que bom seria se nós orássemos antes de resolvermos os nossos problemas, antes de tomarmos qualquer atitude. Nós não criaríamos tantos outros problemas se nós orássemos antes. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Antes dele solucionar um problema, ele começa orando. Se nós fizéssemos isso, nós não iríamos criar tantos outros problemas. Quantas vezes, às vezes,
Quantas vezes nós vamos solucionar um problema e às vezes criamos outro problema em cima daquele problema, por falta de orar? É necessário que antes de resolvermos qualquer situação, nós venhamos orar. Paulo tomou essa decisão. Paulo, antes de fazer qualquer pedido a Filemão, ele ora. Antes de interceder por Onésimo, Paulo intercede a Deus pela vida de Filemão. No versículo 4, ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo, ele agradece a Deus pela vida de Filemão por algumas virtudes do caráter de Filemão. E no versículo 5, ele vai falar sobre esses caráteres que ele agradece a Deus em Filemão. Aqui no versículo 5 ele diz assim: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então Paulo vai agradecer a Deus, a Filemão, por esses dois caráteres que ele via em Filemão: o amor e a fé. A fé em Deus e o amor pelos irmãos. Calvino, interpretando esse versículo, ele disse que esses dois aspectos que Paulo elogia em Filemão sintetizam as principais virtudes de um cristão, que é a fé em Deus e o amor pelo próximo. Sem essas duas virtudes, ninguém pode afirmar que é um cristão. Então Paulo, ele inicia do versículo 4 até o versículo 7, orando, intercedendo a Deus pela vida de Filemão e agradecendo também a Deus por essas duas características que havia em Filemão, tanto o amor para com os irmãos, quanto a fé que Filemão tinha em Deus. Do versículo 6 ao versículo 7, Paulo diz que Filemão havia trazido ânimo, não só a ele, mas também aos irmãos de Colossos, pois ele demonstrava a sua fé por meio de suas expressões concretas de amor. A fé em Cristo e o amor pelo qual Filemão demonstrava pelos irmãos era motivo de reanimá-los. Suas atitudes cristãs traziam alegria e ânimo para aqueles que estavam abatidos e desanimados. Paulo deseja que essa fé de Filemão fosse partilhada através da comunhão. Do versículo 8 ao versículo 20, que nós vamos ver na aula de semana que vem, Paulo vai fazer seu apelo em favor de Onésimo, baseando-se nessas duas virtudes de Filemão. Então, Paulo, ele ora a Deus pela vida de Filemão, ele elogia Filemão pelo seu caráter, pelo amor e pela fé, e baseado nessas duas virtudes de Filemão, Paulo vai fazer o seu apelo do versículo 8 ao versículo 20, que nós vamos ver na aula de semana que vem. Ele baseia seu apelo nessas duas características, amor e fé. Filemão tinha sido uma bênção para vários crentes. Paulo agora desejava que ele demonstrasse essas mesmas virtudes também para com Onésimo. Então esse era o desejo de Paulo. Paulo desejava que Filemão demonstrasse também esse mesmo amor e essa mesma fé também para com Onésimo, que ele estaria devolvendo Onésimo ao seu Senhor. Amém, irmãos? Vou fazer apenas 3 aplicações para a gente estar encerrando. A primeira aplicação é sobre confiar em Deus. Apesar de Paulo estar recluso, privado de muitas coisas naquela prisão, em nenhum momento Paulo questiona a Deus. Pelo contrário, ele aproveitou o melhor daquele momento para glorificar a Deus. E foi desse lugar a qual ele estava que saíram mensagens maravilhosas de Deus para milhares e milhares de pessoas. Então, Paulo, ele aproveitou o melhor daquele momento, naquela prisão, mesmo estando recluso, para escrever essas 4 epístolas. E através dessas 4 epístolas, quantas almas não se converteram a Cristo? Talvez você esteja passando por um momento de privação em sua vida, ou até mesmo esteja em algum lugar a qual você não queira estar, mas confie em Deus, descanse na soberania de Deus. Foi o que Paulo fez. Paulo descansou na soberania do Senhor. Aproveite o melhor desse momento para glorificar a Deus. Paulo aproveitou o melhor daquele momento naquela prisão para glorificar a Deus. E o melhor que ele tinha era escrever. Paulo escreveu
Paulo escreveu as 4 epístolas, a qual eu disse que muitos se converteram através dessas epístolas. Muitos vieram ao Evangelho através dessas epístolas. Então, é necessário que venhamos, por mais que talvez a gente não consiga ver nada bom naquilo que estamos passando, o ideal é que possamos tentar fazer o melhor, glorificar a Deus nesses momentos. Amém? A segunda aplicação, no versículo 3, nós falamos que a paz é o resultado da graça concedida por Deus. Mas essa paz que Paulo fala em sua saudação é tanto a paz com Deus quanto a paz de Deus. Há uma diferença entre a paz com Deus e a paz de Deus. Existem pessoas que têm a paz com Deus, mas não desfrutam da paz de Deus. Quando Jesus nos transforma, nós cremos nele, nós recebemos a paz com Deus, porque éramos seus inimigos, agora somos seus amigos, éramos réus, agora somos filhos, estávamos distantes, porém agora fomos reconciliados. Essa é a paz com Deus. A paz com Deus, ela não depende de circunstâncias, não depende do momento que estamos passando, se é bom ou se é ruim. Independente do momento que estamos passando, nós temos paz com Deus. A paz com Deus nós ganhamos quando somos transformados por Cristo. Nós estávamos distantes e agora estamos próximos. Essa é a paz com Deus. Mas a paz de Deus, há pessoas que têm a paz com Deus, mas não desfrutam da paz de Deus. A paz de Deus às vezes nos falta, e isso acontece, geralmente acontece quando passamos por alguns problemas e dificuldades em nossa vida, porque nós estamos sujeitos a isso. Cristo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, que éramos para ter bom. Essa paz de Deus, ela só vem de uma maneira, mediante os meios de graça, mediante a oração, mediante a leitura da palavra, mediante a súplica, mediante as ações de graça. A única maneira de encontrarmos a paz de Deus é através dos meios de graça. A paz de Deus, a paz com Deus nós temos, mas a paz de Deus é necessário buscarmos através dos meios de graça. Amém? Terceira e última aplicação, irmãos. Filemão era um homem que, com suas atitudes de fé e amor, reanimava aqueles que estavam ao seu redor. Foi o que o apóstolo Paulo falou no versículo 7. Ele era conhecido por isso. Essa fama de Filemão havia chegado até Paulo em Roma. E agora eu quero fazer uma pergunta para nós. Como nós somos conhecidos pelos próximos, por aqueles que estão próximos de nós? Qual a nossa fama onde trabalhamos, onde estudamos? A fama de Filemão chegou até Paulo em Roma a mais de 1.600 quilômetros de distância. Paulo ficou sabendo que Filemão era um homem com fé em Deus e um homem amoroso. Qual é a nossa fama diante daqueles que nos rodeiam, diante daqueles que estão perto de nós? Será que nós somos amorosos? Será que nós demonstramos essa fé verdadeira em Cristo? Isso é para que nós possamos meditar, para que nós possamos pensar nessa manhã. Como está a nossa vida? Como está a nossa fama no lugar que trabalhamos, no lugar que estudamos? Amém, irmãos? Isso é para meditação dos irmãos. Eu quero encerrar, irmãos, aqui com essas 3 aplicações. Queria saber se os irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta. Os irmãos podem fazer. Até o versículo 7, se os irmãos tiverem